Boa noite, gente, tudo bem? 26º dia da minha quaresma de São Miguel. Vou começar, como sempre, rezando. Vou rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos ao quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, eu te peço, me conduza nessa live, que o Espírito Santo encha esse lugar, fale através de mim, que cada palavra que saia da minha boca possa chegar ao destino que ela precisa. Que todas as pessoas que estão aqui me assistindo sintam a presença de Deus. Eu seja usada para ser um instrumento da sua vontade. Que o Senhor Jesus esteja em cada casa das pessoas que estão assistindo. Que toda a nossa família seja sempre protegida, abençoada. Que toda inveja, toda maldade, toda ruindade que quiserem fazer contra qualquer um de seus filhos, que o Senhor proteja. Peço, Senhor, a partir de agora me guie, me direcione e me faça fazer a melhor live que eu conseguir fazer através do Senhor. Gente, tava pensando muito o que eu iria falar hoje. Tem tantos temas que eu posso falar, mas que eu tenho que parar com calma, pensar. Mas vou falar hoje sobre uma coisa muito importante, sobre uma pessoa que é muito importante na minha vida e a pessoa que eu escolhi para estar do meu lado durante toda a minha vida, que é o meu marido Jairo. Eu ouvi uma frase, né, falando sobre o casamento, que é: escolha seu parceiro como se você escolhesse a pessoa que você gostaria que estivesse em uma guerra com você. Uma pessoa que esteja disposta, né, a lutar as suas lutas, a estar sempre do seu lado, a lutar pelas mesmas coisas com você, te incentivar, estar na retaguarda, ou estar na frente, você está na retaguarda, a pessoa que vai ser seu parceiro, que você escolheria para ser seu parceiro em uma guerra, a pessoa que vai estar lá por você, a pessoa que vai matar e vai morrer por você, a pessoa que te coloque como uma prioridade, né? Então, essa comparação da guerra é a comparação da nossa vida, né? Porque é impossível alguém passar por essa vida e não ter batalhas, não ter guerras. Sempre vai ter. E por isso a importância de quem a gente vai escolher para estar do nosso lado, né? Para dividir essa vida com a gente. Uma pessoa que esteja no nosso time, que seja parceiro, não uma pessoa que vai competir com a gente. A pessoa tem que estar do nosso lado, do mesmo lado, né? Lutando pela mesma coisa, protegendo, né? Uma pessoa que vai te proteger, uma pessoa que vai sempre estar do seu lado. Então, é muito real isso, né? A gente, na vida, vai ter muitas lutas. E é a decisão mais importante da sua vida. E eu vejo como Deus guiou a nossa vida, mesmo a gente ainda não tendo entendimento disso. Porque agora eu posso falar porque a gente tem entendimento. Mas antes, nós não tínhamos. Nós casamos na Igreja Católica. E graças a Deus, né? A gente casou na Igreja Católica pela minha vida católica, por ter estudado em colégio católico. Então,
eu gostaria de casar em igreja católica, né? De entrar na igreja de noiva. Eu não sei se a gente casou na época pelos motivos certos, talvez por ser uma tradição, né? Mas hoje eu vejo a importância dessa decisão que fez muita diferença na nossa vida. O casamento é um sacramento. A gente casou perante Deus e graças a Deus eu escolhi o Jairo e ele me escolheu, porque não foi destino, não foi por acaso, foi obra de Deus mesmo, que já sabia de toda a nossa história, que já tinha escrito toda a nossa história, né? Porque no momento mesmo de dificuldade, quem que vai estar lá do seu lado, passando por cada coisa que você passa? É seu marido ou sua esposa, né? Eu falei que assim, a gente sentiu na pele quando o Jairo pegou Covid. Eu me senti assim, eu falei, somos nós dois. A Luísa em casa, né? Graças a Deus, minha sobrinha, a Camila, cuidou dela, porque se não fosse isso, eu não sei o que eu faria. Pra eu poder ficar com o Jairo, porque só tinha eu pra ficar com ele. Então, eu revezava, eu ia pra casa, voltava, ele ficou internado quase, acho que mais de um mês, 40 dias. Então, eu ficava nessa coisa de querer ser uma boa mãe, querer ser uma boa esposa, de não deixar ele dormir sozinho, de não deixar ele ficar depressivo. Então, eu ficava me dividindo e eu vi que foi um momento de muita luta na minha vida e que Deus esteve muito presente. E nesses momentos, no momento de doença, no momento que você tá no hospital, ou no momento que você tá falido, sabe? Sem dinheiro, ou que você não tem nada. Se você tiver uma pessoa do seu lado que te ama, faz muita diferença a pessoa que você vai ter do seu lado nesses momentos. Faz muita diferença. Então, a gente pôde sentir um pouco na pele. Quando tudo se afastou, quando tudo tava ruim, quem tava lá do meu lado na hora que eu tava chorando, na hora das dificuldades, era o Jairo. E quem tava do lado dele era eu. Porque a gente prometeu, a gente diante de Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E sempre vai ser assim. Lógico que nem sempre nosso casamento foi a mil maravilhas, né? A gente brigava muito no começo, teve muitos desentendimentos, mas no final, quem vai estar lá um pelo outro somos nós, eu por ele por mim. E é a família, a nossa família. É a família que a gente construiu com as nossas lutas, com cada um fazendo um pouco, cada um cedendo, né? E eu sozinha não faria nada, eu não teria nada do que eu tenho hoje. Eu sozinha não conseguiria, porque nós juntos somos mais fortes, né? E eu sozinha, o Jairo sozinho, eu tenho certeza que ele não conseguiria enfrentar aquela UTI sozinha, porque ele não ia ter uma motivação para voltar para casa, ele ia ter se entregado à depressão. E uma coisa que eu vejo é que tem muitas vezes que eu mesmo, né, a gente erra, né? A gente não sabe de tudo, não tem um manual, né? Não tem uma receita de como ter um casamento feliz. A gente vai aprendendo com os erros e com os acertos, mas nós estamos muito melhor agora que Deus entrou na nossa vida, que a gente tem consciência disso, que a gente busca, do que antes. Isso com toda certeza. E todas as mudanças que Deus fez na nossa vida, através da dor, através de todos os processos que a gente passou, fizeram com que a gente crescesse como casal, fizeram com que a gente enfrentasse as lutas juntos e que a gente tivesse consciência de que quando a gente se junta, a gente é mais forte. Porque tem muitos casamentos e muitas vezes até era assim, era cada um por si, né? Muitas vezes a gente comete esse erro, né? De fazer o que a gente tem vontade, sem se lembrar que não é só sobre a gente, é sobre a família que a gente construiu. Porque a partir do momento que a gente constrói uma família, as nossas decisões vão implicar na família toda, né? A gente trabalha junto, eu e o Jairo.
Então, se eu falar que eu vou pegar meu dinheiro e fazer isso e não pedir opinião de ninguém, eu vou pegar meu dinheiro e comprar esse carro que eu quero, porque o dinheiro é meu, porque eu trabalhei, não é assim que funciona. É tudo, a gente conquistou todas as coisas juntas. Então, para tomar essas decisões, a gente tem que decidir junto. Por mais que seja difícil, por mais que a gente queira, casamento é muito isso, né? Nem sempre vai prevalecer a nossa vontade. Um dia a gente vai fazer do nosso jeito, no outro dia não vai ser do nosso jeito. É difícil eu estar aqui falando sobre isso, porque eu sei que eu não sou, que eu tenho muito a melhorar. Eu tive uma família bem estruturada. Eu sempre admirei muito o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Eram casados mais de 40 anos e felizes, né? Lógico que ninguém é perfeito, que cada um tem as suas manias, né? Como todo casamento eu tenho minhas manias, o Jair tem as manias dele, mas acho que a gente tem que começar uma lição, né? A ver as coisas boas na pessoa que tá do seu lado. Porque tem muitas coisas boas. Mas se a gente começar a ver só as coisas ruins, as coisas boas vão se perdendo, sabe? Se tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E uma coisa que eu aprendi também durante todo esse tempo de relacionamento, né? Nós somos casados há 15 anos. Estamos juntos há 21 anos. Uma coisa que a gente aprende é a respeitar o sentimento dos outros, né? Da pessoa que tá do seu lado. Porque eu posso estar fazendo uma coisa que eu acho que não tem o mínimo problema. Só que se a pessoa se sentir mal por algum motivo, mesmo que seja um motivo particular dela, que não tenha nada a ver, mas se ela me pedir pra não fazer porque isso incomoda ela de alguma forma, se eu posso fazer, o que custa pra mim fazer, né? Eu e o Jairo, a gente escolheu a mesma profissão, né? Eu conheci ele numa agência que a gente trabalhava. E a gente construiu uma história juntos, né? A gente construiu um casamento, uma amizade. A gente gosta das mesmas coisas, mas tem muitas coisas que a gente tem opiniões muito diferentes. E é nesse momento que a gente, né? Onde tem o embate que a gente tem que aprender a lidar com certas situações, né? Ele é a única pessoa que eu tenho certeza que vai estar para sempre ao meu lado. Eu vou contar uma história da Bíblia, Tobias. Eu tô em Tobias 6, eu não vou ler tudo certinho, eu vou mais ou menos contar, porque é uma história um pouco longa, depois vocês podem ler, que eu gosto bastante. O pai do Tobias era o Tobit. E ele viu que a saúde dele estava ficando debilitada, ele tinha ficado cego, e ele pediu pro Tobias, que é o filho dele, antes dele morresse, né, ele ir cobrar uma dívida de uma pessoa que tinha ficado devendo pra ele. Tô contando mais ou menos, tá? Me perdoe se tiver algumas coisas que não tão certas. Mas ele pediu pro filho ir cobrar uma dívida dele, só que ele não queria que o filho fosse sozinho. E daí apareceu um anjo do Senhor, que era o Rafael, o anjo Rafael. Aí a parte que ele encontrou o anjo. Tendo saído, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: "De onde és tu, ó bom jovem?" Ele respondeu: "Sou israelita." Tobias perguntou: "Conhece porventura o caminho para a Média?" "Sem dúvida", respondeu ele. "Tenho percorrido frequentemente esse caminho. Hospedei-me em casa de Gabael", não sei o que, começou a falar. Então Tobias pediu para que se ele poderia ir junto com ele, se ele poderia esperar, e ele falou que ia. Só que ele não sabia, e na verdade era o anjo Rafael. Então eles foram durante a viagem, né? E durante a viagem eles pararam, Tobias partiu em companhia do anjo. Aí, quando eles estavam no meio do caminho, em seguida, Tobias disse-lhe: "Onde queres que pousemos?" Eles já estavam andando o dia inteiro.
Aí o anjo falou, aqui, respondeu o anjo, um homem de sua tribo e de sua família chamada Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por esposa. Pede, pois, ao seu pai, e ele lhe dará por esposa. Tobias replicou, ouvi dizer que ela já teve 7 maridos, que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha me acontecer. A mim, que também sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe, ouve-me e te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que casam banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão, como o cavalo e o burro, que não têm entendimento, sobre este o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverá com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite queimarás o fígado do peixe, e será posto em fuga o demônio. Na segunda noite, serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite, receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor ao Senhor, mas com o desejo de ter filhos, que o ímpeto da paixão. Obterás assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. Então eles se casaram, celebraram alegremente uma festa e agradeceram a Deus. Raguel chamou então sua mulher e mandou que lhe preparasse outro aposento. Ela introduziu ali Sara, sua filha, e esta se pôs a chorar. Mas ela disse, o Senhor do céu te encha de alegria pelos males que tens sofrido. Depois do jantar, introduziram o jovem no aposento de Sara. E Tobias, fiel às indicações do anjo, tirou de seu alforje uma parte do fígado e a pôs sobre as brasas acesas. Nesse momento, o anjo Rafael tomou o demônio e prendeu-o no deserto do Alto Egito. Então Tobias encorajou a jovem com essas palavras, levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos, patriarcas, e não nos devemos casar como os pagões que não conhecem a Deus. Levantaram-se, pois, ambos, e oraram juntos fervorosamente para que lhes fosse conservada a vida. Tobias disse, Senhor, Deus dos nossos pais, bendiga-vos o céu, a terra e o mar, as fontes e os rios, com todas as criaturas que neles existem. Vós fizeste Adão do limo da terra e deste-lhe Eva por companheira. Ora, vós sabeis, ó Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que receba minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. E Sara acrescentou, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós e fazei com que cheguemos juntos a uma ditosa velhice. E deu tudo certo, se casaram, depois voltaram para visitar o pai do Tobias. E ao contrário do que eles achavam, porque os outros 7 maridos dela tinham morrido nessa noite de núpcias, ele sobreviveu. Mas aí tem uma lição muito importante nesse texto, que por que sobreviveu? Por que o casamento deles foi o único que deu certo? Porque eles colocaram Deus como prioridade. Eles não pensaram nas coisas do mundo, na carne, nos desejos deles em primeiro lugar. Eles colocaram Deus em primeiro lugar. E a partir do momento que eles colocaram Deus em primeiro lugar, o casamento deles começou a dar certo. Então, o casamento não tem que ser só 2, tem que ser Deus, o marido e a esposa. A partir do momento que os 2 colocarem Deus como prioridade, como centro da vida deles, tudo vai dar certo. É uma lição muito importante que a Bíblia deixa no Antigo Testamento,
e já tem uma história que passa tanta sabedoria, né? Se a gente fosse tão sábio assim em todas as nossas atitudes no nosso casamento, acho que não existiria tanto divórcio como existe hoje em dia. Porque ultimamente o casamento tá se tornando uma coisa descartável, né? Não dá certo, a gente troca por outro, né? Separa, casa com outro, separa, casa com outro. E a gente não vê que a gente jurou perante Deus fidelidade, tá? No amor, na doença, na saúde, sabe? Na tristeza, nas dívidas, em todos os momentos. Porque é nos momentos difíceis que você tá escolhendo um parceiro para estar com você durante a sua vida e passar não só pelas alegrias, pelos momentos difíceis. Por isso que você precisa de uma pessoa que vai segurar sua mão. Você não vai estar sozinha. Você vai ter uma pessoa que vai estar com você para a vida inteira. Usou perante Deus e prometeu fidelidade. A primeira coisa é colocar o seu marido como seu parceiro de vida. Não adianta vocês estarem de mão dadas e cada um ir para uma direção. A força vai ser tão grande que as mãos vão se soltar. O casal tem que caminhar junto. É uma aliança. Por isso que a gente usa como símbolo uma aliança na mão. A gente tem uma aliança com Deus e uma aliança com o nosso marido. É uma promessa para a vida inteira. Nós nos comprometemos. Tem na Bíblia falando que eles vão se tornar uma só carne. E tem na Bíblia aqui falando que largará pai e mãe e vai construir a sua família. Porque é a sua nova família. É a pessoa que você deve honrar. É a pessoa que tem que ser a pessoa mais importante da sua vida, que tem que estar do seu lado. E o Jairo é isso pra mim hoje em dia. Ele me apoia em todas as minhas decisões. Antes de eu entrar na comunidade, eu conversei com ele. Porque qualquer decisão minha envolve minha família toda. A partir do momento que eu sou casada e que eu tenho uma família, ele saberia que eu ia abdicar um pouco do meu tempo com eles para fazer as obras da comunidade, para estar nos grupos de oração. Mas eles, mesmo sabendo disso, ele concordou, ele aceitou, porque ele sabia que era a minha vontade e ele quer me ver feliz. E ele tá vendo essa minha busca. Por isso que eu falo que através dessa minha busca, da transformação que Deus tá fazendo em mim, eu tenho certeza que tá alcançando muitas pessoas da minha família. E sempre tem que começar por uma pessoa. Mesmo a gente tendo casado na igreja, sempre acreditando em Deus, é diferente da gente servir a Deus, da gente estar disponível, da gente estar disposto a ter mais intimidade. Porque antes eu posso dizer que Deus era um conhecido nosso. Nós sabíamos da importância dele, mas ele não era acessível, pelo menos nós não achávamos que a gente poderia ter esse tipo de intimidade. É como se fosse um ídolo, né? Que a gente sabe que tem, mas a gente não tem acesso. Então, pra gente, Deus era isso. A gente vivia a nossa vida sabendo que ele existia, mas ele não participava da nossa intimidade, da nossa casa, ele não sentava na nossa mesa, né? A gente não conversava com ele. Que o que mudou foi isso. A partir do momento que ele passou a entrar na nossa família, a partir do momento que ele passou a fazer parte de nós dois como família, como casal, com a nossa família que a gente construiu, a partir do momento que ele entrou na nossa casa, aí a gente começou a ver ele desse outro modo. Mas ele sempre esteve disponível. A gente que não sabia, a gente que não conhecia, a gente que não buscava. E mesmo ele sempre estando disponível, mesmo a gente não buscando, olha como ele direcionou a nossa vida, nosso casamento. A gente passou por muita coisa. Passou por mudança da nossa vida completamente. Eu passei pela perda do meu pai. E se eu não tivesse o Jairo do meu lado, eu não ia conseguir. Por isso a importância da pessoa que você vai escolher pra estar do seu lado e honrar essa pessoa, né? Às vezes a gente não entende, a gente quer que a pessoa haja como nós agiríamos em determinada situação. Só que cada um é diferente. E
E não quer dizer que a pessoa se importa menos ou se importa mais, sabe? Então, é uma coisa que eu consigo ver claramente hoje em dia. Porque a minha forma de demonstrar amor é diferente da forma do Jairo, que é diferente da forma da Luísa. Cada um tem formas diferentes. E eu vejo a importância de ter escolhido ele hoje como parceiro. Eu sou muito feliz com ele. Ele é a pessoa que eu quero ter por toda a minha vida. Ele é meu amigo, ele é meu companheiro, ele me incentiva, ele vibra com as minhas conquistas, ele sabe das coisas que são importantes pra mim. Ele sempre fez tudo por mim, ele me apoia em tudo que eu faço. Quando eu comecei a jogar vôlei, ele era o meu maior torcedor. Ele ia lá, gritava, filmava, era muito bonitinho. E todo mundo falava, como meus pais sempre tiveram um casamento, eu sempre feliz, e eu sempre convivi com isso a minha vida inteira, a gente coloca uma expectativa que o nosso marido vai ser igual ao nosso pai e a gente vai ser igual à nossa mãe, né? Só que é um erro a gente fazer isso, né? Porque cada pessoa é diferente e cada um tem as suas qualidades, tem os seus defeitos, né? Eu não sou igual à minha mãe, o Jairo não é igual ao meu pai, mas casamento é isso. É um aprendizado, né? Todo dia você tem que aprender a lidar com situações juntos. Você não tem que pensar sempre só em você. Você tem que pensar como um casal, como uma família. Então, se eu tiver essa decisão, o quanto vai impactar minha família, né? E é muito real isso. E essa história da Bíblia mostra muito isso, né? Como é importante o casal ser unido. Como é importante o casal ser amigo. O casal rezar junto. O casal ter a mesma fé, acreditar na mesma coisa. A gente casou na igreja católica, o Jairo não era católico. Então ele poderia ter falado, não, eu não vou casar na igreja católica porque eu não sou católico. Ele, quando ele era pequeno, ele frequentava a igreja cristã, só que depois, quando ele era adulto, ele não foi mais, né? Só quando ele era pequeno, ele ia com a mãe dele. Mas a gente já começou nosso casamento ele dando importância pra minha fé, para as coisas que eu acreditava, né? Então, a gente casou na igreja católica, a gente batizou a Luísa na igreja católica. Quando meu pai ficou doente, começamos a ir na igreja católica. E ele, sempre vai comigo agora porque ele gosta. Então, a importância de um casal, de estar junto, de não soltar a mão, né? Porque nos momentos difíceis, aí que a gente tem que apertar mais a mão do outro. E é o meu compromisso, é o nosso compromisso fazer dar certo e que esteja cada vez melhor, não só para mim, mas para ele, né? Eu não vou pensar só em mim. Tinha um casal que eu conhecia, amigos antigos, que ele trabalhava, ela trabalhava, só que cada um tinha sua conta separada. E quando ia no mercado, ela comprava o shampoo dela, as coisas separadas. Pra mim é impossível isso, sabe? Eu não vejo isso como uma coisa saudável pro casamento. Porque não importa se um ganha mais, se o outro ganha menos. O dinheiro é dos dois, cada um faz uma parte. E aqui em casa é muito isso. Eu faço uma coisa, o Jairo faz outra. Quando a gente morava em São Paulo, o Jairo se matava de trabalhava no final de semana e eu cuidava da Luísa. Quando mudamos pra cá, eu trabalho mais agora no computador e ele trabalha nas coisas da casa, ele gosta ele cuida, ele arruma a casa toda aqui, a horta, o jardim. A gente tem uma casa bonita e bem cuidada graças a ele, que foi cada vez mais inovando e aprendendo coisas novas e se superando, assim. Porque ele tem muito bom gosto, ele sabe fazer tudo. Não tem coisa que você peça pra ele que ele não saiba fazer. Então, tem coisas que eu tô aprendendo ainda, porque é um relacionamento diário que você tem que regar, né? É uma plantinha, né? Você não pode deixar morrer. O casamento é muito isso. Você tem que elogiar, você tem que estar do lado, você tem que vibrar com as conquistas do outro, né? Você tem que estar lá segurando a escada às vezes pra pessoa subir. E o casamento é isso.
a vitória dele é a minha vitória. Nós somos um casal, nós somos um só corpo, uma só carne, né? Então, se um vencer, o outro vai vencer. Quando eu comecei a namorar com o Jairo, ele já mostrava esse coração bom dele, sabe? Ele tinha carro, eu não tinha, eu fazia faculdade, e ele me emprestava o carro dele e eu ia pra faculdade, que era longe. Então eu ia com o carro dele porque ele não queria que eu fosse e voltasse de ônibus, porque ele não queria que eu voltasse sozinha. E hoje em dia é muito assim, um tenta fazer as coisas pelo outro. Se eu vejo que ele tá cansado, que ele já fez isso, já fez aquilo, se eu posso fazer alguma coisa por ele, eu tento. O casamento é uma plantinha que você tem que regar todos os dias, né? Eu não tenho a receita, eu aprendo todos os dias. E cada vez mais eu tô aprendendo. E com a nossa mudança pra cá, Deus deu a oportunidade da gente se unir muito mais. E da gente ver a importância do casamento mesmo. Nos nossos amigos, sabe, que a gente tem hoje em dia, na igreja, na comunidade, a gente vê casamentos sólidos, casamentos que nem sempre são perfeitos, mas que as pessoas tentam todos os dias fazer o melhor, né? Dar o melhor. Nem todos os dias vão ser perfeitos, muitos dias a gente vai ter raiva, a gente não vai gostar de alguma coisa, mas uma coisa importante é que a gente sempre se lembre quem a gente escolheu para estar do nosso lado. E porque a gente sempre se lembre de todas as lutas, de todas as guerras, de todos os momentos que a gente passou, quem foi a pessoa que esteve lá segurando sua mão, quem ficou. E é isso. É a escolha mais importante da sua vida. É a pessoa que vai ficar com você até o final da sua vida. É a pessoa que vai ficar com você até a sua velhice. Então, que a gente consiga regar todos os dias e fazer florescer e fazer o amor nunca morrer, né? A admiração, o respeito, o cuidado, porque todo mundo tem defeito. Então, que a gente consiga cada vez mais ver mais as qualidades do que os defeitos. E é importante a gente reconhecer também quando a gente tá errada. Isso é uma das partes mais difíceis. Reconhecer nossos erros e tentar nunca dormir brigados. Não deixar que esse erro se transforme em coisas maiores. Pedir perdão, né? Eu vi na internet, eu tava vendo, acho que uma pregação, e ele falou que ele fala pra mulher dele, né, o pregador, quando eles brigam por alguma bobeira, sabe? Porque às vezes ele sabe que ele foi grosso com ela. Daí ele vai lá e pede desculpa, e daí ela fala que tá bom, mas ela fica brava, fica emburrada. Aí ele fala, eu quero resolver logo, a gente não vai separar, porque a gente acredita em Deus, porque a gente casou perante Deus, e isso não vai ser uma coisa pra gente separar, então vamos resolver logo. Ele é prático, assim, né? Lógico que no dia a dia não é assim, mas que a gente não deixe que as nossas briguinhas se transformem em coisas maiores, né? Que a gente saiba pedir perdão. Cada vez que a gente vai deixando e não pede desculpa, e a gente sabe que a gente tá errada, mas cada vez que a gente deixa o orgulho tomar conta, um errinho desse tamanho pode se transformar numa bola de neve e pode depois ser muito mais difícil de reverter, né? Então, que a gente sempre se coloque no lugar do outro. Então, eu quero terminar agradecendo meu marido Jairo por toda a nossa vida junto, pela nossa família maravilhosa, pela filha maravilhosa que a gente tem, por toda a paciência que ele sempre teve comigo, por tudo, por me apoiar, por torcer por mim, por nunca ter soltado minha mão, mesmo nos momentos mais difíceis. Acho que é isso, já é tarde, é um pouquinho disso tudo que eu tinha pra falar hoje, e amanhã eu venho e falo um pouquinho mais. Obrigada, boa noite.